Senhoras e senhores, muito boa noite. A Agência Nacional, comandando uma rede de rádio e televisão em todo o país, transmite neste momento do Palácio Laranjeiras para fazer um importante comunicado. A música não tocará mais. Voltará a tocar pela rendição de Alda? Talvez. As excelências sorriem um sorriso deformado e o muro negro-cinzento ecoa os sons, deforma os ruídos. A ordem era só uma. Não deixar fugir os planos. É horrível, é terrível. Um sol quente, uma silhueta negra em frente ao sol. Depois, umas pancadas nos ouvidos, enfim, a geladeira. Virasse presunto. É como se virasse presunto liquefeito em sal. Virasse presunto liquefeito em sal. Entretanto, era necessário que se fizesse alguma coisa. Reunir a todos, protestar todos juntos, sair às ruas e impedir que as excelências reinassem em um mundo de sombras. Porém, nada mais poderia fazer. Elas já reinavam, já imperavam. É chegada a hora, o momento. Vocês perderam a vez e a razão. Mas um dia os carneiros deixarão as igrejas e seguirão resolutos o caminho do mar. Um dia que se agruparem os homens, as mulheres, as crianças, saírem todos às ruas para desmascarar os reis e os profetas. profetas. Eu via com muito encantamento aquelas coisas que ele fazia. Ele pegava papel manteiga e desenhava história em quadrinhos, fazia uma lente com lâmpada, né, cheia d'água, e projetava na parede aqueles filmes tipo desenho animado, desenhado por ele. Era uma festinha entre a gente. E creio que ele devia ter 16 anos, por aí, quando ele fez O Crime na Rua, e que eu vi isso projetado na parede, e achava encantador, não entendia nada. Tinha 3 anos de idade, não via aquilo. Não era comum ver esse tipo de cinema assim dentro de casa, né? Eu morava em Salvador, mas ele morava ainda em Feira de Santana, era funcionário do Banco do Brasil.
mas frequentemente vinha a Salvador para os encontros de cinema, encontros que eu digo, o Clube de Cinema do Dr. Walter da Silveira. Eu conheci o Ney através do Glauber, ou junto com o Glauber. Mas ele tinha muito interesse pelo cinema, daí eu convidei, então você vai filmar comigo, vai lá, vai ser o assistente de direção para fazer o Vidas Secas de Juazeiro, só que choveu e vai ter aquele filme Mandacaru. O Ney se distinguia de todos nós naquele movimento do cinema baiano dos anos 60, um cinema novo, porque ele foi o único, durante muito tempo, a não sair do interior. Glauber era do interior, Geraldo Sarno era do interior, eu era do interior, Caetano Veloso era do interior, todo mundo era do interior. Mas nós tínhamos nos deslocado para a capital. E o Ney ficou em Feira de Santana, e não só em Feira de Santana, inclusive, porque alguns filmes dele, principalmente os curtas, são feitos em Riachão do Jacuípe. O Crime na Rua, ele vai tratar de um tema que era comum em feira, porque aqui existia muito o crime mandado, né? Alguém mandava e a gente, onde morou, que era numa região de saída da cidade, né, para Riachão, Tanquinho, a gente via muito disso. Era comum você estar na porta de casa e ver a pessoa ser assassinada a mando. Você pode fazer cinema sem precisar dos estúdios, sem precisar de grandes estrelas, sem precisar falar inglês, sem precisar ser loiro, neuricocéfalo, sem precisar ser rico, sem precisar ser de andar de cima, não, tudo isso. Você pode fazer o cinema na sua rua, na sua cidade, com o seu povo, com a cara do seu povo. Feira de Santana eu acho que é um background, o cenário de onde emergia essa figura do Oney São Paulo. Ao mesmo tempo que era identificado com o mundo rural, esse brasileiro que habita o cenário do cangaço, do vaqueiro, do grande proprietário de terra, às vezes cruel, às vezes explorador, implacável da massa trabalhadora. Isso ele tinha latente nele, ele vivia um pouco essa realidade. O Ney, ele tinha um impulso, né, de um talento assim que impulsionava ele e ele não via obstáculo. Então eu lembro bem do Grito da Terra, que havia uma dificuldade muito grande, mas ele enfrentava aquilo tudo, né? Ele foi sempre assim muito ligado a essa ideia de que o cinema não é só plano sequência, ou sequência de corte, etc. Não é só forma. Com grande combinação, essa forma tem que expressar aquele conteúdo, que esse conteúdo tem que ter uma ideia, essa ideia tem que ser alguma coisa ligada à nossa vida, à nossa existência, e à nossa existência também como brasileiros, não é só o ser humano genérico. Assim, né? O Ney era muito ligado ao Glauber nessa época e nós nos separamos nesse período, né? Em 63 eu estava exatamente me separando de Glauber e o Ney, de uma maneira diferente de outros cineastas da época,
né, que me pediam permissão a Glauber, né, para trabalhar comigo. Naquele tempo, acho que as mulheres ainda pertenciam às capitanias hereditárias, né, dos maridos. O Ney não, muito independente, muito livre, fez esse filme sem essa consulta. O Ney São Paulo, ele resgata o sertão para o cinema. O Grito da Terra tem muito isso, não é? Esse sertão euclidiano que não era visto nas imagens de movimento, ele é de repente registrado pelo olhar de Onei. Aqui sou de fora, me dos canecos aqui vou embora, me dos canecos aqui vou embora. Eu não sou daqui, sou de fora, eu não sou daqui, sou de fora, me dos canecos aqui. Ele conseguiu fazer um longa-metragem, todo produzido em Feira de Santana. Se Salvador, ainda hoje com 3 milhões de habitantes, é uma grande província, não um fim do mundo, imagine naquela época o que era a feira em relação a Salvador. Fiz uma consultoria, digamos, de roteiro para ele no Grito da Terra e também fiz a canção Justino, Lamento de Justino, com o Fernando Lona. Partiu Justino, levou família e retirou sem destino. Largou a terra, seu último bem, ficou sem terra também. Carne ficou no espinho, esperança ficou no caminho. Não fosse a seca do ano retrasado que fez a gente vender metade da fazenda, bem que se podia ajudar o menino. Desgraçado Sebastião. Comprou aquilo tudo barato só porque se devia a ele meia pataca de mantimento. Não pensa mais nisso, Damiana. Vendeu, acabou. Tu quer alguma coisa mais do Cavunja? Quero não. Vamos depressa, minha gente. Mandioca é mesmo que de fogo. Não fica de festa. O bom gosto da câmera, do enquadramento, da composição, né, ligado a um conteúdo, a um sentido, sabe? Aquela, por que fazer isso dessa forma? Porque correspondia ao espírito daquela época, ao espírito daquele, vamos chamar, daquele tempo.
jogo de imagem, onde o grande ator e meu querido amigo Lídio Silva, personagem do Grito da Terra, ele trabalha na imagem do filme uma didática, uma pedagogia educacional com os valores de terra e do ser humano do sertão. Com Paulo Freire na cabeça, quer dizer, não é alfabetizar o homem, é conscientizar o homem alfabetizando-o, quer dizer, usando as duas coisas. Vocês têm que estudar, têm que aprender a cartilha. Se não quiserem ser enforcados embaixo desse zumbuzeiro. A. Com A se escreve água. A. Ah. Ah. O sertão precisa de água. A. A primeira letra da cartilha, A. O que é forte no mundo é a tomada de consciência. É quando você põe o pé à frente e diz, eu não sou isso. Eu vou acrescentar uma vírgula a essa cagada toda. A coisa do Grito da Terra é a questão agrária mesmo, né? Que nós estamos vivendo desde as capitanias hereditárias, né? Até hoje, os herdeiros são donos, né? Então, foi um filme nessa direção mesmo. Pai, por que Vosmecê não vende a fazenda e vai-se embora para a cidade? Tá doida, menina? Daqui não saio nunca. Bota esse juízo no lugar, Lone. A terra nunca é madrasta e a gente não sabe viver fora dela. Vosmecê fala assim agora, mas quando a seca bate em cima da gente, Vosmecê fica se maldizendo da sorte. Só falta xingar os santos porque não manda chuva. Aquela câmera aberta para uma paisagem, aquele plano fordiano, né? Ele era um consumidor, um cineclubista que reteve muito dessa coisa do cinema clássico, dos grandes realizadores do cinema mundial. A gente pode sentir influências em Aunay, tanto do lado do cinema revolucionário soviético, como basicamente do neorrealismo, que ele tanto gostava. Mas quando você vê os filmes de Aunay, você nota que são filmes de Aunay. Aunay defendia seu papel operário e do amor à terra, né? Ele não era sectário, e era um mal da época, inclusive, esse sectarismo, né? Você se dividia muito, não é? As coisas estavam divididas. Tinha um stalinismo já meio, né? Essa coisa bolchevique mesmo, que já era atrasada, naquela época já era atrasada. E um outro tipo de socialismo moreno, caboclo, brasileiro, né? Que o Ney estava dentro dele, né? A comida que eu arranjei é muito pouca. Só dá para os meninos. Vocês aguentam até amanhã. Esse filme, O Grito da Terra, era para ser um filme com um reconhecimento muito maior do que o que obteve. Eu reputo isso ao fato de, naquele mesmo período, terem sido produzidos 3 filmes marcantes, que foi o Deus e o Diabo, Vidas Secas e Os Fuzis. O Brasil tem muito isso, quando tem um fator que coloca as luzes em cima, faz com que o restante fique opaco.
vez tornou de maior. Eu não sei por quê. Ela dá mama àquele menino. Se nem se aguenta com ela. Descansa aí. Traz farinha com umbu. O nosso repertório girava muito em torno das transformações políticas, econômicas e sociais do Brasil. Era aquela coisa de vamos transformar esse país. Era o governo revolucionário de Jango. Vocês têm que aprender a leitura. Se quiser ter liberdade. O analfabeto é um morto. Vocês têm que aprender a leitura para defender o direito de vocês. Deus não deixou terra para ninguém. Nem marcou rumo para Coronel Augusto, nem para Sebastião. O mundo é grande, bem grande, e deve ser dos filhos de Deus. Ele era um apaixonado por essas coisas assim, porque como homem do sertão, ele via uma necessidade de libertação incrível. Ele achava que o cinema era fundamental para libertar o sertão. Por isso é que o professor disse que um dia isso vai se acabar. Quando o cavaleiro vier com seu cavalo negro de luz. Cavalo negro de luz? Que conversa desgraçada é essa, Maria? Sei não, mãe. O professor é quem sabe. Ele disse que vem um homem aí, alto como o céu, montado num cavalo negro, com as mãos cheias de esperança. A reforma agrária é uma batalha campal. Morre gente todo dia, conflito daqui, conflito dacolá, porque ao invés de se eleger a reforma agrária como uma necessidade social, de parte a parte, das classes sociais, de um grande acordo, sem tiro nem facada, entendeu? Sem guerra. E o benefício de todo o país que traria para a classe trabalhadora, para a integração com o campo, para a fixação do homem na terra, para uma série de coisas, e especialmente para a sobrevivência. Moço, eu vim de longe, pode me arranjar um pouquinho de farinha para fazer comida para a gente? A farinha é de seu Sebastião, ele não vende nem dá a ninguém. O fundamento do filme, que é a briga pela terra, originalmente no romance não tem. Esse personagem, o professor e o grupo de pessoas famintas que vão tentar invadir, tomar a farinha do produtor, isso não tem no livro original. Então ele acaba trazendo esse lado, né, essa discussão da falta de terra, que as pessoas não tinham terra, que viviam caminhando ao léu. Essa farinha ia ser guardada para ser vendida mais cara. Ela agora é de vocês. Eu não conheci o Ney na Bahia, eu conheci o Ney no Rio de Janeiro na segunda metade de 1965. Ele chegou ao Rio com uma espécie de retirada, com aquela mesma coisa que se sabe dos retirantes, que chega com uma família relativamente numerosa para morar num apartamento de quarto e sala. E para ele o Rio era uma grande conquista, ele estava perto do cinema. Nessa época, no caso aqui da Bahia, as pessoas que faziam cinema também se mandaram. Se mandaram porque o cinema aqui foi enterrado, literalmente enterrado com a ditadura militar. Arma, água, amor. Alda. O rosto de Alda. Alda declamando amor em imensa tela de interrogatório. Alda correndo despida, os pés de Alda saltando degraus de pedras ensanguentadas e dançando a dança macabra dos tic-tacs das metralhadoras. Tudo está perdido, Alda. É preciso fazer alguma coisa assim. Sim, era preciso. O quê? Fazer o quê?
Revolução Democrática de 31 de março de 1964 visou a dar ao país um regime de paz e tranquilidade, de restauração da ordem econômica, política e social. No dia 1º de abril eu estava no cinema, eu comecei a escutar uma boa barulhada na rua, uma zoeira, buzinas de carro e tal. Aí eu fui até a porta do cinema para ver o que era. Na Copacabana, a classe média de Copacabana comemorando com festa a viagem do presidente João Goulart, que eles já entendiam como se o golpe tivesse dado. Eu fui assim quase que num traveling para casa e eu via aquela classe média comemorando e os porteiros de prédio, todos cabisbaixos, com o rádio pilha no ouvido, ouvindo o que estava acontecendo. Naquela imagem eu entendi tudo o que tinha acontecido. A classe média comemorava e os mais pobres estavam tristes com o que estava acontecendo. E foi naquele momento que eu comecei a me fazer consciente que o Brasil mudava para pior. Incendiar os arquivos, enclausurar os estudantes e os operários em um sarcófago de vidro, rasparam as cabeças das crianças para que elas não começassem a pensar. Tornaram-se todas silhuetas negras, numeradas de 1000, e desenharam como seus bonés e dragonas. E Deus, onde estiver a Deus. A minha convicção é de que todos os impérios têm a veleidade de traçar uma estratégia mundial da política. Por isso, eles se preocupam com qualquer país que possa incomodá-los ou causar-lhes prejuízo econômico. E o Brasil, esse gigante riquíssimo que é uma preocupação permanente. Você percebe dos documentos que até já saíram por eles mesmos, você percebe o incômodo e a preocupação deles em dar um jeito nessa coisa do Brasil. Por coincidência, foram caindo os outros países que tinham alguma possibilidade de governo humanístico. Todos eles foram caindo um atrás do outro como um dominó. Ou, digamos, um dominó de cartas ou de qualquer coisa. E nesse momento havia um território cinematográfico no Brasil, no Rio de Janeiro, né? As pessoas vinham do Brasil, de vários lugares, e confluíam para o Rio, e ali a gente se encontrava. Um era aqui em Botafogo, na rua Álvaro Ramos, onde ficava Líder, o laboratório Líder, onde todo mundo revelava os seus filmes e tal. E o outro ponto era na cidade, na Cinelândia. Diariamente você respirava cinema, fazia cinema, você se inteirava dos projetos. E havia também uma certa solidariedade, quer dizer, era comum que eu participasse de alguma maneira no teu filme, que ele participasse no meu, enfim, havia uma troca, porque os recursos eram limitados, a invenção era muito importante. E o filme começava necessariamente sempre na cabeça de alguém. O Ney tinha essa coisa militante de fazer um cinema, que, aliás, eu herdei muito isso dele. Ele é uma das pessoas que me influenciou muito nessa maneira de ver o filme, dando ao cinema uma função social, uma função política. E ele foi dos primeiros caras que eu vi fazer, entregar a cópia de um filme, tá aqui, divulgue isso, eu quero que seja visto. É um filme sobre a questão da terra. Eu ia com ele, como projecionista. A minha função era projetar o filme e não deixar que a porra caísse, né? E ele mostrava o filme e depois ele fazia um debate com os estudantes. Ele já estava levando o audiovisual, né? Ele estava apostando numa proposta de audiovisual na faculdade, nos colégios de segundo grau. Eu me lembro, eu fui várias vezes, uma vez na minha própria escola. Enfim, 68 é um ano de transformação, porque na medida que a população vai para as ruas reivindicar seus direitos, né? Contestar a violência, contestar a ditadura, se organizar, tudo isso radicaliza e transforma, né?
Eu me lembro que a ideia de fazer o Manhã Cinzenta surgiu de uma conversa em que, em algum momento, eu contei para o Oney uma notícia de jornal que eu tinha lido e editado no Jornal do Brasil, e ele me falou do conto, que não tinha sido publicado ainda. O filme é feito por amigos, pela paixão, pela solidariedade política e econômica. Ninguém ganhava dinheiro, era uma economia de trabalho. Antes mesmo do maio de 68 na França, existia uma movimentação estudantil na cidade enorme. Toda a intelectualidade, toda a arte naquele momento estava muito voltada em oposição à ditadura militar. Nós estávamos exatamente vivendo um momento intermediário onde as forças de oposição ao regime militar estavam se organizando e isso era tolerado pelos militares ainda. Porque mesmo parte da classe média que tinha apoiado a derrubada do Goulart estava absolutamente insatisfeita com o governo militar. Por outro lado, em 67, a gente tinha acabado de vivenciar o assassinato de Che Guevara e acabou influenciando toda a América Latina. Filmou uma história, uma ficção científica, na verdade, né? A história de um país que é controlado por máquinas, controlado por robôs, na verdade. E juntou esse documentário violentíssimo da repressão com essa história fantástica. Isso é Manhã Cinzenta. O que vão fazer com ele? Um dia em que os ventos não venham profanar os barcos da liberdade. Os primeiros proscritos morrerão todos nas porteiras dos caminhos. Era preciso, pois, que naquele momento o rosto da moça perdesse a sua rigidez e vociferasse em alto e bom som. Canalhas! Vontade de dizer alguma coisa, de expressar-se cinematograficamente. Não existia nenhuma, digamos, base militante no projeto, não tinha nenhum organismo político, estudantil, partidário, nada. Existia um indivíduo que queria se expressar na sociedade. E a partir daí criou um mecanismo de produção, entende? Porque tem momentos de ficção e tem momentos do real, da realidade ali, que ele correu da polícia com câmera e tudo na rua. Ele índio, né? Em meio a uma passeata, índio sobe num poste e faz um discurso. Eles apareceram circundando as ruas por muitos e muitos anos e aí estão, voltados contra o povo. Foram realizados durante toda a noite de ontem, Maria chegar na hora. O José Carlos Avelar filmou o momento onde eu fui subjugado pela polícia, pela polícia da DOPS. Esse? Tá bom. E o Ney insistia porque ele queria absolutamente que o filme, filmasse as passeatas e queria fazer uma espécie de documentário. E comecei a improvisar um discurso assim, e foi aí que a polícia me pegou. E a polícia me pegou pensando que eu era realmente um estudante. E os estudantes pensando que eu era um provocador. As forças que provocaram as diversas crises voltam a ameaçar a existência de nossa família. A gente vivia uma época muito difícil, né? Onde você acordava botando pedra no bolso. Você ia pra rua com pedra, aquelas pedras portuguesas.
porque você ia preparado para tudo. Existia uma certa ingenuidade nossa, que eu chamo isso até hoje, que era a época que a gente achava que a gente ia ganhar deles. Este ato institucional dá ao governo da República os meios necessários e os instrumentos legais adequados para, assegurando a ordem e a tranquilidade, realizar os propósitos e os fins da Revolução de Março de 1964. Aí você vê o seguinte, né? Você vê a postura da elite, a postura das Forças Armadas em relação ao inimigo qualquer deles. Quer dizer, nessa época eles conseguiram transformar a esquerda e tudo que tinha em torno de uma possível democracia em inimigos públicos número 1. E conseguiram, com muita competência, né? Usando os métodos que a gente sabe hoje, de tortura, de tudo possível, acabar com tudo. Eu tenho medo mesmo. Alguma coisa terrível acontece com meu pai. Eu tenho medo. Eu tenho medo mesmo. Alguma coisa terrível acontece com meu pai. Está dentro de uma estética absolutamente revolucionária daqueles anos, entendeu? Ele está na corrente do cara que quer mexer com a linguagem também. Ele quer contar uma história, ele quer fazer um filme político, mas ele quer mexer com a estética. Não é um filme de cópia, né? Muita gente inventa de copiar Godard, a novela Vague e se fode, né? Ele tem uma forma dele. No mês de setembro de 69, eu fui para a Alemanha, no Festival de Leipzig, e naquela época a minha missão do cinema, não missão política, não tinha missão política, mas missão do cinema, foi levar alguns filmes que, se fosse depender da documentação regular da censura, não conseguiriam ir para esse festival. É engraçado que ele tenha filmado isso em 68, quando ainda não tinha sido explicitado o negócio de tortura ainda, porque a partir de 68 é que começa a ser mais explícito isso, né? Tudo bem, a gente sabe que o Gregório Bezerra foi torturado logo em 64 e tudo. Agora, esse tipo de situação é mais típico depois de 68, né? Toda a questão de prisão dele foi depois do filme, né? É quase premonitório isso. Excelência, existe um pormenor. Excelência. Não consta da ficha da moça e ela tenha sangue judeu. Sangue judeu? O que é sangue judeu? Quem exigia tão hedionda particularidade? Não era preciso. Bastava somente uma coisa. Aquilo seria um julgamento de cores. Requerimento do verde. Processo do amarelo. Apelação do lilás. Prorrogação do azul. E sobretudo, acima de tudo, a condenação perpétua, acima de tudo, a condenação perpétua e recorrível do vermelho.
pragmatas da guerra. O filme foi apresentado, teve uma certa repercussão, e aí vem uma outra história. Estavam à tarde, eu e o Oney, na rua Álvaro Ramos, onde era a líder cinematográfica, né? Daqui a pouco ele saiu de lá do laboratório com o rapaz. Lá de dentro, eu falei, ô Paulo, vem cá, escuta, esse rapaz aí é do Cineclube, assim, presidente do Cineclube, isso. Ele tá querendo passar Manhã Cinzenta, tá querendo pegar a cópia para exibir o filme no Cineclube dele e tal. Eu falei, eu não sei, Oney, o que é que eu posso falar, não, porque o filme precisa ser visto, não é uma oportunidade, esse pessoal do Cineclube tem colaborado muito com a gente, não é? Aí o Oney voltou no laboratório, pegou a cópia e deu para ele. Só que no meio de tudo isso acontece um fato assim, considerado grave, mas que está um pouco na surdina. Fazia parte da nossa geração, todo mundo tem um papel assim ativo, né? E foi nessa que o Omar, ele achava que tinha que fazer a comemoração da morte do Che Guevara e precisava de um ato assim de peso. E foi assim uma jogada, ninguém esperava que fosse isso, né? Até porque foi um fato inédito, né, na história brasileira em termos de ato político, e é um mergulho sem volta, né? Nós, quando decolamos de Belém, o comandante chamou a gente lá na frente e falou que o avião estava sendo desviado para Cuba e que a gente se mantivesse calmo, que não tinha problema nenhum. Em Georgetown, eles deixaram descer as crianças, né, as mulheres? Mulheres e crianças. Porque quando ele desceu em Cuba, até ali não se sabia quantos eles eram. Porque 2 ficaram na cabine com revólver E tinha um que estava no meio dos passageiros, que se alguém tivesse alguma reação, que ele estaria escondido ali para reagir e ninguém sabia o que era. Porque eles disseram, nós fizemos um sequestro e se nós formos presos em terra brasileira, nós vamos ser... Era aquela época dos militares, né? Nem sabe o que vai acontecer conosco. Deu tudo certo mesmo, porque ele poderia ter tentado reagir, né? E aí, o que iria acontecer? E afinal de contas também eram brasileiros, né? Eu participei indiretamente dessa história do primeiro sequestro de avião. Isso daí foi em 8 de outubro de 1969. Havia uma grande campanha publicitária na televisão dizendo que não havia tortura, que não havia nada disso, que isso era um discurso subversivo dos guerrilheiros, né, que inventavam isso. Eu era irmão do Elmar, que é um dos sequestradores. Uma vez eu toquei no assunto de quem estava a bordo e aí ele me falou que teve um dos sequestradores, nunca foi identificado, ele não ia falar quem era. O cara mora aqui no Brasil, existe, ninguém soube nunca a identidade dele. Um dia o Elmar chega para mim, poxa, mas como nós vamos fazer isso? Nós não temos acesso a armas, nós somos todos classe média, entendeu? A gente não tem isso, não temos arma em casa, não lidamos com isso, como é que a gente faz? Aí acabou que a gente bolou então, inventou de fazer um bang, um filme da minha produtora. E como é que se deu isso? O meu sogro era general de divisão do Exército Brasileiro. Aí eu falei pro general, estou precisando fazer um filme aí de bang, mas eu não tenho arma, general. Será que o senhor pode me conseguir?
E nesse dia que ele sequestrou o avião, ele marcou uma reunião com a gente. E, por sorte, eu acho que tinha alguém estranho lá e ele não quis falar. Ele se despediu, disse que estava com um problema político, que ele ia ter que sair do Rio de Janeiro. À noite foi o sequestro. No dia seguinte, quando começaram a chegar as notícias, a gente começou a intuir que tinha alguma coisa esquisita ali. Quando chegou o pessoal de Cuba, que começou a descrever os sequestradores, a gente não teve nenhuma dúvida de que o Elmar estava lá dentro. Conversamos com eles, da minha idade mais ou menos, conversamos, batemos papo. E para que você está fazendo isso? Mas não faça isso. Isso é bobagem. Não, temos uma causa. Eles levavam a sério. E aí eles fazem o sequestro e assumem o sequestro com o nome de MR8. Eles rebatizam, a dissidência volta, passa a ser MR8. E a polícia fica louca, porque uma semana antes tinha anunciado o filho MR8. Então, o falecido faz um sequestro de avião. Então, aquilo ali foi pegou no fígado da ditadura. Eu acredito, sinceramente, que as armas não tinham nem balas dentro, porque eu não conseguia as balas, eu só conseguia as armas. Mas só a arma intimida, né? A cópia que foi no avião sequestrado para Cuba foi uma cópia exibida no cineclube, que ficou no cineclube, e então um cineclubista levou, integrado ao grupo de sequestradores, mas não porque o Oney tivesse dito, vamos levar essa cópia para Cuba. Existiam, digamos, mesmo com eventuais dificuldades, existia uma maneira de chegar em Cuba menos complicada, você não precisava sequestrar um avião. Quer dizer, na cabeça dele, ele nunca se preparou para um dia vir a ser preso, não? E, sobretudo, da forma que foi. Mas isso aí vem da decorrência dessa tal projeção no avião, não? Quer dizer, onde arranjaram um projetor 16mm. Então, há coisas que eu não consigo entender assim. Mas ele acabou cúmplice. O filme ficou cúmplice, ele, como era o dono do filme, o mentor do filme, evidentemente, pagou a paternidade. Eu entrei na Faculdade de Medicina na UFPA em 69 e nesse momento eu recebi as cartas que vinham lá da minha cunhada e de minha mãe relatando o sumiço de Oney. Ele teria ido para o Chile, estava a campanha de Salvador Allende e ele levava o Manhã Cinzenta e participava daquela campanha. Eu me lembro como garoto, me disse, mas peraí, tem alguma coisa de errada. Por que eu estou passando o Natal longe do meu pai? Um declique, isso deve ter sido antes do Oney ter sido preso, deve ter sido o tempo que o Oney estava sendo perseguido. Eu sei que uma vez, né, de madrugada, uma conversa, uma zoada dentro de casa, e eu acordei e tá meu pai, assim, deitado na cama, né, numa dos quartos de Dona Almerinda, e eu corro para meu pai, tipo, pai, não sei o que, dou um beijo nele, ele muito cansado, né, já tentando dormir e tal e coisa. E eu fiquei todo eufórico, é óbvio, tinha alguns meses que eu não via o meu pai. E então me falaram assim, não, ele não pode dizer que ele esteve aqui. Amanhã de manhã, vai dormir, amanhã de manhã você fala com ele. Eu obedeci como um jovem bem educado, fui dormir e me fudi. No dia seguinte meu pai não mais lá estava. Ele frequentava muito o Cine Paissandu, que era uma espécie de centro, do point mais importante da cultura carioca e da cultura cinematográfica da época. A polícia, o exército cercou o Paissandu cheio de gente, ficou na porta para pegar o Oney. Ninguém sabia que era isso, só era mais uma batida, né, do exército. E o Oney passou tranquilamente pelos policiais, né? Não reconheceram ele.
O prédio da frente, o apartamento foi alugado com microfone direcional e tudo mais. Então, quer dizer, passou-se um tempo, que eu não me lembro quanto tempo, de terror absoluto, de telefone grampeado. Aí descobrimos isso. O Ney já não ligava mais para a própria casa. Ligava para seu Manuel, a casa de baixo, no 201, que a gente era um prédio de 3 andares. Sempre estava vigiando a porra da janela. Tinha sempre que vigiar, era uma loucura, era um inferno isso. Tinha que vigiar a janela. Frase de Maria Augusta, quando a polícia chegou lá para invadir a casa atrás dele. Homem aqui não entra. Aqui o único homem que... Eu sou mulher de um homem só. O único homem que entra aqui é meu marido. Os caras forçavam a porta, botavam um revólver na cabeça dos meninos, rapaz. Eu não tive consciência. Eu era criança, eu era muito pequeno para entender a gravidade do que estava acontecendo. Entende? Eu sabia que tinha uma coisa acontecendo ruim, né? Mas assim, ruim pode ser uma ferida que nasce no pé e pode ser um bicho entrando. Eu me lembro, por exemplo, quando entraram os 3 patetas aqui. Os 3 patetas eram 3 agentes do, né? Não sei se era a Polícia Federal, era do ICOD, o que era. Né? Os caras deixavam a arma na mão da gente pra coagir minha mãe dizer onde meu pai estava. Né? Eu me lembro desses caras. E parou, acho que era um Opala preto, os caras de terno botaram o Ney, tac, né? No banco de trás. E desapareceu e disse, acabou. Eu estava na janela pela veneziana. Eu disse, acabou. Aconteceu. Depois do sequestro, e que eu soube que o Ney foi preso, e que eu soube que os militares queriam que todo o pessoal que trabalhou na equipe fosse depor, e uma grande parte foi, eu aí fiquei com medo de me apresentar e que eles me guardassem. No Rio, onde eu morava, em Copacabana, eu recebia praticamente quase todo dia bonecas com decapitadas e eu não sabia de onde vinha, não sabia. E aí fiquei com medo, né? Fiquei realmente com muito medo e desapareci. E aí vim para a Bahia, para o interior da Bahia, e fiquei lá durante um certo tempo escondido. E depois consegui uma passagem para a Europa. E aí, fui embora. Tem uns momentos que a gente até ri de tanta loucura, de tanta tragédia sertaneja. E nós que saímos do sertão, a civilização acaba com a gente, porque a gente vem para esse mundo sem saber de nada e você precisa ter muito cuidado para não ser engolido por ele. Aqui não se movia uma palha sem que se soubesse. Foram prender o Ney, um homem inocente que não tinha relação com essa luta armada. Retirado, torturado desgraçadamente, quase matam esse homem de tortura. Quando era pivete, eu achava que meu pai era super-homem. Que era o super-homem disfarçado, porque o pai dele chama Joel. Oh, meu Deus do céu, que prazer, que choro gostoso foi aquele. Mas o meu pai estava acabado quando ele saiu da prisão. Vocês foram muito adiante. Atravessaram a barreira estabelecida pelos ditames da ordem da concupiscência.
Era impossível, pois não pensaram, não perceberam. No entanto, teimaram e teimaram. Por quê? Também em Porto Velho, sede da terceira divisão Ele saiu doente. Ele saiu com pneumonia. E eu fui visitá-lo assim que eu soube que ele tinha saído da prisão. E ele disse, ele estava não só física, mas moralmente destruído, dizendo, eu entreguei todo mundo, eu fui obrigado a dizer o nome de todo mundo. Eu disse, que nomes que você foi obrigado a dizer, Oni? Tem uma ficha técnica no filme, os caras aprenderam o filme, nossos nomes estão todos no filme. Você não entregou o nome de ninguém. Depois da prisão e da tortura, é como se realmente tivesse esvaziado, assim, sugaram o Ney de alguma coisa vital. A partir daí, nós tivemos mais ou menos um ano de processo. Todas as acusações estavam em cima do Onei. Então nós fomos todos chamados para ser testemunhas de que o Onei tinha sido o mandante, o comandante de tudo, o organizador, o cérebro político, terrorista da história, entende? E nesse depoimento eles queriam me obrigar a dizer que o Onei era um comunista. O Onei não era um comunista, o Onei era um humanista. Quem exigiu tão hedionda particularidade? Mas era uma coisa muito evidente. Quer dizer, as reações dele a barulhos, a ruídos, os sustos que ele tomava quando alguma bomba de São João explodia perto, coisas assim. Era Natal e a gente tinha ganho umas armas, pistola de espoleta. E que quando a gente começou a brincar, teve um escândalo, ele deu um surto lá. Me lembro disso. Ele não podia ver uma pessoa fardada que alterava a fisiologia e ele tinha que fazer um esforço para se acomodar, né? Uma reunião lá em casa que o Glauber estava falando que Hollywood era instrumento da CIA. Aí todo mundo chamava o Glauber de maluco por causa disso. Aí não teve um cara que controlava toda a América Latina, um general americano, falou da escola que tinha ali na América Central, de tortura. Daquela escola saíram os generais que deram os golpes na América Latina e livraram o continente do comunismo, né? Aí nós estamos no meio. Aí veio a notícia que Hollywood trabalhava assim pra CIA, assim. Quem era maluco naquela época? Era esses caras que estavam fumando maconha, sei lá, e filmando, ou os caras que estavam matando, torturando as pessoas. É terrível. Um sol quente, uma silhueta em frente ao sol, depois umas pancadas nos ouvidos, e enfim a geladeira. E as metralhadoras? Não é certo que tinham metralhadoras? Se presunto liquefeito em sal. Pergunto pelas metralhadoras estrangeiras. Ah, isso eu não gosto de ver essa porra, não. Pelos filhos dos filhos, tornando-se presunto em ventre esquentado de sol e condensado de frio. Interrogam pelas rebeliões nos engenhos e nas... Não tinha um nexo, né? A violência ela é um argumento definitivo porque não precisa dizer. Se você dá uma porrada, quebra. Mas é burra. Agora eu entendo mais. Antes eu só achava que pai não gostava de dormir. Como começou tudo? No julgamento. A tortura que ele me contou consistia em ficar acordado com uma luz forte na testa e quando ia cochilando tomava uma porrada. Eu já sabia de certas torturas que meu pai sofreu, em detalhes.
quando eu cresci, quando estava na hora de ouvir sobre isso. Mas esse detalhe é doloroso, mas é só isso. A tortura mesmo de meu pai era ver o mundo como estava naquele momento, do jeito que ele não queria estar vendo. Eu estou andando ali perto do Paissandu, eu encontro o Ney, a gente se abraça, estamos vivos, saímos vivos, tudo bem, que bom e tal, que você está aí. Começamos a conversar, toca a sirene de um carro de polícia na rua, a gente nem se discute, nem se despediu, cada um para um lado. Era um medo, a gente estava aí você falando, medo era isso. Logo depois da prisão de Oney, saiu um boato como o qual eu tinha sido morto, tinham me assassinado, me mataram. E um dia, justamente, encontrei Luiz Paulino, que é pai de santo, né? Luiz Paulino, ele acredita em mil coisas, né? E quando ele me viu, ele ficou branco, pensando que eu era um morto que tinha voltado, ficou me pegando assim, você, e ele tinha certeza que eu tinha morrido, né? Porque ainda tinha esse requinte de crueldade. Os caras torturados, depois que você saía, os caras ainda iam te visitar. E depois que ele foi torturado, que ele foi solto, ele estava trabalhando e o sacana foi lá visitar ele na repartição, você sabe disso, né? O torturador foi lá na repartição. Aí ele teve um ataque, teve uma crise. Aí o Banco do Brasil aposentou meu pai. Sacou? Porque de certa forma deixou meu pai livre para trabalhar o que ele queria. Isso com o resto de vida que teve. Morreram muitos, desapareceram muitos. Torturado um número incontável, não há estatística. Sequestrados, a gente nem sabe quantos, mas foram centenas de milhares. Eu grosseiramente calcularia pelo menos 500 mil de pessoas. Qualquer um que falasse, não, cara, isso está errado. Está errado, né? Não se bate nas pessoas, né? Não se pega uma pessoa que foi eleita democraticamente e tira a força. Ele tá brincando com tudo, ele tá fazendo um panorama do que tá no mundo, mano. E tá mostrando que tá. Ó a cagada que esses babacas estão fazendo aqui. Tá mostrando isso, certo? Tá mostrando. Agora, quem é que foi responsável? Eu quero sair daqui! Eu não sei de nada! Pare de gritar, cara, eu quero dormir! Eu não sei de nada! Eu quero sair daqui! Eu quero sair, eu não sei nada! Muita gente conta que o filme foi levado para Cuba, não foi não. A aeronáutica pegou o filme dentro do apartamento do rapaz. Ele sequestrou o filme, mas ele largou a cópia lá. O fato do filme ter sido exibido dentro de um cara velho é um barato. Isso aí eu gostaria muito que fosse verdade, né? Eu adoraria isso, porque fica, né, romântico. Não existiu filme. Nunca existiu filme nenhum. Como que não passava nem filme a bordo? Nunca existiu filme nenhum. Well, I follow her to the station.
O Forte surgiu como uma grande esperança na vida dele, né? Quando ele ganhou um pequeno prêmio para fazer o Forte, que era absolutamente insuficiente para fazer o filme, mas era muito difícil conseguir isso, eram muito poucas as fontes na época e muito difícil você ter acesso a uma fonte de recursos para fazer um filme. E o Oney foi se desesperando com essa meia possibilidade que ele tinha de fazer um filme, até o ponto em que ele resolveu começar com o que podia, com o que tinha, né? Primeiro eles vendaram os meus olhos. Depois eu senti que estava sendo conduzido dentro de um carro. Tive medo. Tive muito medo. Quando eles botaram em uma canoa, eles me levaram e o tempo passava. E eu pensei que eles tivessem que me jogar no mar, os peixes me comer. Well, I follow her to the station. With a suitcase in my hand. A angústia que eu via no Oney era exatamente aí sim, a angústia de sonhos e mais sonhos e mais sonhos e mais sonhos e mais sonhos, né, que não se realizavam. With a suitcase in my hand. Eu me lembro que a Oney não era uma pessoa satisfeita com a política cinematográfica da época. Isso eu me lembro bem. A Embra Filmes existia, mas ela se nutria também de certos preconceitos, que na verdade o Oney sempre foi um cineasta muito querido, mas meio periférico. Ele não cruza, não é, com os padrões, com os arquétipos, não é, que acontecem numa grande cidade como o Rio de Janeiro, sobretudo na Zona Sul, né, em volta de cinema. A meu ver, o Oney pagou o preço do migrante. Eu vou para a linha de frente, eu vou atrás de onde eu possa realizar o meu recado cinematográfico. E partiu. Como muitos de nós trocamos a terra, o habitat natural, digamos assim, não pela aventura, mas pela possibilidade, né? E isso de certa forma, para todos nós, se transformou numa miragem, porque você vai e encontra barreiras quase que intransponíveis. Isso me parece não um preconceito, mas o que está estabelecido no Centro-Sul, Rio, São Paulo especialmente. Aí há uma grande cidadela onde fomos todos nós disputar essa batalha. E Oney foi um dos que foi discriminado. Não vamos localizar, foi o fulano que deu um parecer contra, foi o cicrano que barrou o projeto tal. Não é isso, é que essa coisa está pronta e não é preparada para receber certos contingentes. Oh, my love, and then oh, my love. Roberto Johnson. O Oney, ele é o cineasta da terra, é um cineasta do sertão, sem precisar ter cangaceiro na tela. Um cineasta do sertão com uma expressão combinada, né? Não do sertão como palco de ações humanas.
É o sertão mesmo, com o seu conjunto de fatores. Eu acho que a primeira coisa que eu fiz foi direto os ciganos, porque a gente fez 3 filmes juntos, tudo junto, assim. Filmava um, filmava outro, filmava num dia um, filmava no dia outro. Bem, o meu objetivo a fazer os Ciganos do Nordeste foi, sobretudo, abordar a discriminação social que existe com esse povo por outra gente que não é cigano. Os ciganos que eu focalizei nesse documentário de longa-metragem são ciganos existentes no Nordeste do Brasil, na verdade nordestinos, mas com ascendência bem remota de ciganos do Egito. Para aproveitar o dinheiro que o DAC tinha dado para Sinais de Chuva, a gente fez em cooperativa os Ciganos do Nordeste, não é? Com o apoio de Paulo Gil, que nessa época estava na Globo, e Doa, os reversíveis já fajutos, já vencido, não é? E depois a Globo sequestrou de alguma forma o filme também, porque ela, como Deus Negativos, se colocou no papel de dona do filme, assim. Então, acaba que o Ney também nunca teve muito o senhorio, né, desse material. Os ciganos são um povo nômade e, conforme as estatísticas, já atingem hoje, no mundo inteiro, uma população de mais de 8 milhões de pessoas. A ditadura militar queria vender conceito para a juventude brasileira. Então, o cinema de Oney foi pela contramão de tudo isso. Por trás daquele cigano do Nordeste tem um partido, né? Ele está tomando o partido. E aquilo não interessava para a ditadura militar. Tinha essa disponibilidade, ficava na casa do Oney, acordava um dia filmar cigano, depois que a gente foi para a Riachão do Jacuípe. Aí sim, aí foi uma grande experiência, porque a gente ficou na casa do irmão dele, que é o herói do Rude ao Majesto. E eu não me lembro quantos irmãos o Oney tinha, mas realmente parecia uma família grande, daquela típica de interior, e o irmão dele era muito parecido com ele, mas só que era um homem que vivia no campo, que era aquela condição dura de quem mora no campo. A gente dormia em rede, bebia água muito cautelosamente de moringa. O gosto e o cheiro continuam. Por exemplo, o cheiro da tempestade que bate no sertão. Meu pai fazia um filme sobre isso. Tem muito mais, né? Você pode pensar que é só a chuva que bateu no sertão, que não vem... Mas não, dali vem vida. Vem vida para criar a vida. Ele estava armando uma produção quando o câncer se manifestou de uma maneira muito evidente. Logo, eu estava com ele em uma praia em Maceió. Ele começou a sentir, depois dizem que câncer é silencioso. Ele começou a sentir uma dor no ombro. Ele estava gripado e não estava indo embora essa gripe. Há quem diga, inclusive, que ele teria recebido medicamentos experimentais na época, que isso de alguma maneira possa ter provocado os males que depois acabaram vitimando ele definitivamente. Antes tinha sido uma mobilização para livrar Oney das garras da ditadura. Depois foi uma mobilização para livrar Oney das garras da doença. Mas as duas coisas foram geradas numa única força, na mesma força destruidora. Aí um outro irmão disse: ó, Oney, tá tendo uma febre, Maria Augusta até vai ligar para você. Maria Augusta ligou. Aí nesse momento eu comecei a chorar e pedi que ela fizesse um raio-x de tórax, né?
E eu estava na escola, e esse dia eles me esqueceram, minha mãe esqueceu alguém esqueceu de me pegar na escola, né? Pô, ele foi para o Hospital do Câncer e veio alguém lá de Feira de Santana e trouxe para ele numa caixinha, na cestinha arrumadinha assim, um monte de umbu. Aí ele tirou um umbu e fez: "Ah, comadre, isso aqui é ótimo para câncer." Pô, ele sabia que era câncer, né? Ô Paulino, tá acontecendo alguma coisa comigo. Eu tô aqui desse lado, tomei essa água, mas eu me vi lá do outro lado. Onde? Eu me vi lá do outro lado. Estavam falando no quarto alguma coisa de morte e tal, pensando que ele estava dormindo, né? E ele despertou, ele disse assim: "Quem é que vai morrer aqui?" Ele ficou lúcido. Ele estava lúcido. Ele sabia que ele ia morrer, entendeu? Aí quando foi em determinado momento, ele virou para mim e disse: "Comadre, comece a rezar. Eu tô indo embora." Aí ele foi de novo. E dessa vez que ele foi de novo, nunca mais voltou. Ele faleceu no dia 15 de fevereiro. E tinha uma tempestade elétrica muito grande. Foi muito emotivo o adeus ao Ney, né? Se foi envenenado, se foi coisas químicas, foi só um resultado orgânico, psicológico, mas todo mundo tinha essa absoluta certeza que ali estava uma pessoa assassinada pela ditadura. E nesse dia, a mulher, Maria Augusta, fez um discurso falando da força, da energia e do homem que ela conheceu de uma maneira assim, com muita vitalidade, muita consciência e muita energia mesmo. Quando ele morreu, eu guardei as camisas dele, fiquei uns 3 anos usando as camisas de manga do Oney que davam em mim. E era um negócio maravilhoso. E eu me lembro ter aquela esperança que minha mãe, a mágica, ia fazer mudar. Aí foi o primeiro passo à realidade, que toda criança, todo ser humano tem que ter. O passo à realidade de saber que realmente os seus pais são mortais, eles não são o super-homem, a Mulher Maravilha, que sabe, que mudam tudo. Tô falando do cara que era meu pai, pô. O cara que era o meu esteio de vida. Era através dos olhos dele que eu vi o meu mundo, né? Era o cara que me incentivava. Então a gente tá falando disso. Era o cara que eu tenho ainda o cheiro hoje no nariz, né? O cheiro do braço dele, o meu pai. O meu pai. Mãe era soprano, né? Quando... Eu me lembro que assim, depois que o pai morreu, não cantou mais. Começou a tocar piano por ele mesmo, aos 5 anos de idade. Sabe, eu pedi: "Ô Irving, toca aí." Quando a luz, né, quando tinha tempestade e a eletricidade ia-se embora, minha mãe acendia as velas e eu ficava sentada só escutando o Irving tocar. Era uma coisa que realmente lava a alma, entende? Eles tiraram praticamente toda a infância da gente. Qual é? Vai perguntar pro Ilia? Vai perguntar pro Irvinho, que morreu com 41 anos? Tiraram tudo. De manhã eu recebi o telefonema dela e ela falou que perdemos o nosso menino. Aí o mundo acabou. O mundo realmente caiu de novo na cabeça de todo mundo. Porque o Irving, eu sei que isso aqui não é sobre ele, mas acho que é um pouquinho... É o Irving aqui, ó. Tá vendo? Isso aí era ele mesmo. O chato. Ele me chamava de besta e eu chamava ele de besta. Ô besta. O Irving dos meninos era o caçula. Eu trouxe eles para Feira de Santana, afastando daquela situação lá. A morte do Oney foi rápida. Mas depois disso, houve toda uma identificação, principalmente com o Irving. Com todos os 3, mas o Irving foi mais intenso. Porque o Irving entrou na Globo, fez sucesso, esse sucesso, já que a psique da gente é analógica, né? Fez a identificação com ele. O fato é que o Irving veio a falecer com a mesma idade, se duvidar, contando em meses e dias, coincide com a entrada dele no coma, né? Não vou mais tomar seu tempo. Foi um prazer revê-lo.
Olney é como diz Glauber, Olney é um mártir do cinema brasileiro. Ele é um cineasta que tem uma história raríssima no cinema, porque ele morreu por causa de um de seus filmes. Eu não vejo como mártir, para mim são heróis. Então, a questão do martírio, para mim, é uma coisa complicada. Para mim são heróis mesmo, não é assim, porque sonhando, ingênuos, tudo isso nós fomos. Eu parei de falar do meu pai e uma vez ela me perguntou, filha, por que você nunca fala do seu pai, né? Você não tem saudade do seu pai? Eu falei, tenho. Mas quando eu tenho saudade, eu sonho com ele. E eu sonhava muito com ele. Sonhava muito com ele que tava... E aí começaram os outros sonhos da perda. Sonhos de estar andando pela rua e pensar que eu via o meu pai, saía correndo para achar ele, né? E aí e era ele, me dava balão, me dava picolé. E eu, no sonho, eu olhei para trás e não tinha mais. E fiquei aquele desespero, né? E não tinha mais picolé e o balão tava voando. Pedir desculpa do meu pai. Diferente. Sacou? Dinheiro, mano. Dinheiro eu tô comprando você. Entende? Eu te dou uma surra, depois eu lhe pago pelo estrago que eu fiz a você. Porra, isso é imoral, isso é indecente. Ou eu posso estar errado, desculpa, eu posso estar errado. Mas pra mim é indecente. Você pega um cara, sacou? Dá choque elétrico, fala que comeu os filhos, que matou a mulher, aí depois dá dinheiro. O caboclo nunca deu um tiro, nunca chamou de ninguém de filha da puta. Tá me entendendo? Esse caboclo aí, ele morreu simplesmente. Ele foi morto por um status quo, por um ideal de Brasil fantástico. Olha esta merda aqui. Olha esta merda 30 anos depois. A historiografia sempre é a versão dos vencedores, né? Então tem que haver uma revisão, porque tem muitas gerações que não acreditam mais que isso aconteceu no Brasil, né? Até hoje falam da Revolução de 64, né? Não falam como ditadura nem como golpe. Olha, os arquivos não foram abertos, a gente até compreende até um certo ponto. É evidente que as centenas de torturadores e assassinos não são assassinos de aluguel, são pessoas muito importantes, que vão de um simples soldadinho, de um simples policial, até oficiais generais e até governantes importantes. É claro que os arquivos abertos, todos eles estão de algum modo envolvidos, seja no sentido de responder pelos crimes, seja no sentido de que a família vai ver que o pai não era herói, e sim um bandido, né? E seja por qualquer motivo, o governo não gosta de crise, nenhum governo gosta de crise durante seu mandato. Muita coisa fica, eu continuo a vida e eles estão comigo. Minha mãe já faleceu, como vocês sabem, Irvinho, meu irmão. E essas pessoas ficam com a gente, mas as memórias que a gente gostaria de continuar fazendo não dá para fazer. E essa é uma realidade muito dura da vida. E aí o que eu sinto maior falta é de ter feito mais. Se eu senti de medo alguma vez, o Olney deve ter sentido muito mais e com razões muito mais concretas. Não foi certamente o medo que o levou a fazer Manhã Cinzenta, pelo contrário, não faria. Nem é depois disso a continuar brigando para fazer cinema. Nunca foi fácil para ele, já não tinha sido fácil fazer o primeiro filme, não. Muito mais difícil fazer um outro depois do que aconteceu com Manhã Cinzenta. Era um trabalho póstumo. O Olney tinha acabado de morrer, fazia uns 12 meses que tinha morrido. É o Dia de Herê, né? Que eu reputo um dos melhores trabalhos que eu já fiz. Na realidade, eu fiz o corte final, fiz a edição final, que foi coordenada por Orlando Senna.
12 filmes o Ney fez. Que milagre, né? Filme que aborda a experiência do camponês nordestino sobre a previsão de chuvas, quando deve haver bom ou mau inverno. Porque o nordestino fica muito preocupado com a seca, porque da seca ele depende da colheita que ele deve ter no fim do ano, ou melhor, no meio do ano. Então esse filme mostra as experiências no campo da ciência popular. Foi feito em Riachão de Jacuípe, na Bahia, em 1976, atendendo ao edital do Programa de Ação Cultural do Ministério da Educação e Cultura. Penso no Alnei vivo hoje, se vivo fosse, com a esquerda no poder, com alguns daqueles que estiveram na liça, estiveram nas trincheiras, muitos deles hoje com ideais que são, posso dizer, nebulosos, né? O mínimo que eu posso dizer. Não sei o que ele iria sentir. Ele que era vamos dizer, um crédulo, um ético, uma pessoa que acreditava, podia ser ingênuo, como eu também posso ser ingênuo, né? Qual seria a atitude do Alnei hoje, se não a da coerência? Se acharam que iam matar o cara, ele já tem aí 2 gerações, sacou? Tem a minha filha, já tem um filho, né? Meus irmãos todos têm filho. Então eles não, se queriam acabar ali, não acabaram. Meu pai, né, deixou filho, deixou neto. O dragão da maldade está sempre querendo devorar o sertão. E o sertão é como uma coisa profunda, o sertão é de dentro. São os posicionamentos legítimos do ser humano. Todo ser humano bem posicionado, todo ser humano digno, todo ser humano que tem vergonha na cara, é um sertanejo. Primeira vez que eu fui no Festival de Cannes na minha vida, eu tive a sorte de me encontrar com Orson Welles. E como todo bom brasileiro, eu me apresentei, cineasta brasileiro, aquelas coisas e tal, Orson Welles, meu gênio. Aí ele disse, brasileiro? Como está o Ney São Paulo? Aí eu tomei o maior susto. Disse, Orson Welles me perguntando como está o Ney São Paulo, lá de Feira de Santana. Aí ele me disse que tinha visto Manhã Cinzenta, que tinha impactado muito a ele, então talvez o Ney seja hoje esquecido, né, do público brasileiro e até, o que é mais grave, pelos intelectuais e pelos cineastas brasileiros, mas encantou a Orson Welles, além de ter feito um filme tão radical que não pode sobreviver a ele. Eu não começo uma coisa para não terminar. Mas o verdadeiro sertão não tem limite. É tão grande quanto a utopia. O sertão é utópico, místico e vitorioso, porque ninguém vai destruir o sertão. How I wish you were here. We just two lost souls swimming in a fishbowl. We are free, running over the sable ground.
waterfall, the same old fear. Who is she, who is her? Break me. All the time you break me. Tirar essa porra de você e do mundo, né, brother? Prezado Guido, depois de uma boa estada na Alemanha, cheguei por aqui e já estou pegado no documentário sobre os 100 anos de feira. A Baiatussa enrolou e nada resolveu com Cachoeira. O que se pode fazer? Quando eu estive em Roma, me encontrei com o Monsieur Rochat, que ele mandou uns livros e um grande abraço. O distinto diretor de O Leão de Sete Testas, Sete Cabeças, né? Me pediu ainda que falasse com você para entregar essas cartas em anexo a uns outros amigos dele aí na Bahia. O forte continua ainda a passos lentos. Vamos ver se tiramos cópia antes do Carnaval, para tentar os festivais de Cannes ou Berlim. Do amigo Onei São Paulo.